aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Giacomin. Eu serei anfitriã do professor Bruno Zampier. E a nossa temática é para tratar em relação às redes sociais e o abuso de direito com essa temática de fake news. É o nosso objeto de estudo dessa noite. O professor Bruno Zampier, ele vai entrar em cena para colaborar com os debates. Eu serei a anfitriã do professor Bruno Zampier. Já estou convidando o professor Bruno, que é um irmão civilista, um amigo querido, e as lives e a participação do evento e permite esse estreitamento de laços nesse momento de isolamento social, né, que nós estamos. Então, é uma alegria muito grande receber o professor Bruno Zampier aqui no espaço da rede social da Academia Brasileira de Direito Civil. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, minha amiga Rose, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá aí essa Que bom quarentena, te esse ver do outro isolamento lado. Você consegue social? me ouvir? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo ou não? Agora, agora estou. Ah, Tá tendo ótimo. muita oferta de live nos últimos tempos, mas eu te prometo que se a gente cair por algum motivo, eu volto rapidamente. Eu não vou te Não, perder. tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Vamos meter bronca aqui, Rose. Bruno, mas antes da gente entrar no tema proposto, que é em relação a fake news, comenta um pouquinho da sua trajetória e como que está a sua vivência, porque você é um professor nato, como que está essa fase de transformação digital e as atividades do professor Bruno nesse momento de pandemia? Bom, primeiramente é agradecer você, né, por mais essa oportunidade. Você sabe o quanto eu tenho um carinho e sou grato a você por todas as oportunidades que nos últimos anos aí você tem me dado. Eu fico muito, muito agradecido mesmo por você. Você sabe que eu tenho uma gratidão muito forte por aqueles que, de alguma forma, me dão algum tipo de abertura, de oportunidade. Você foi uma dessas pessoas que, nos últimos anos, me agraciou com várias. Aproveito aqui também para mandar um abraço grande e forte para um cara que cada vez eu admiro mais, que é o Dr. Roger, nosso presidente da Academia Incrível mesmo. Brasileira, que também me fez esse convite para estar aqui com vocês. A gente tinha tentado outra data, mas não tinha sido possível. Então, doutor Roger, eu sei que você está online aí, que eu já vi você entrar. Muito obrigado, meu parceiro, por tudo aí que você tem me proporcionado, as oportunidades de estar junto com vocês nos eventos da academia, seja no Brasil, seja no exterior. Fica aqui registrada a minha gratidão desse jovem civilista que aprende tanto com vocês aí nessas caminhadas pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado mesmo pelo carinho de mais esse convite aqui para participar da academia nesse formato online. Rose, para mim, né, o mundo digital ele não é uma novidade tão grande como está sendo para vários professores. Esse período, para muita gente, está sendo disruptivo, né? Ou aparece ou desaparece. Eu tenho usado essa expressão, né? Ou ele coloca a cara para bater aqui na rede social, como a gente já faz há vários e vários anos, ou simplesmente ele desaparece. A galera fala, entrei no Instagram. Eu estou no Instagram, pô, desde 2011, 2012. Acho que eu registrei minha conta em 2011. Eu estou no Twitter desde 2010, né? Então, são coisas que a galera agora está se antenando, mas eu já estou no digital há muitos e muitos anos. Então, para mim, eu não sinto muita diferença desse momento, dessa mudança de paradigma que a gente está sofrendo. Não acredito que outros professores que eram apenas presenciais, esses podem estar sofrendo mais. E, além do mais, né, além de aula online, que eu ministro desde 2007, 2008, lá no Pretório Online, depois o Supremo também migrou para a ferramenta do online, o curso Fórum no Rio. Eu já estou aí com transmissão de aulas, com câmera, desde praticamente 2006. Então, minhas aulas são filmadas no Pretório Sat, né? Depois no Fórum Sat. Então, desde 2006. Então, assim, para mim, falar para a câmera já não é mais novidade. Eu tenho muito mais tempo como professor online do que professor apenas presencial. É claro que eu estou sentindo falta do presencial. A gente está sem aula aqui em BH desde março, né? Como no Brasil inteiro. Então, é lógico que eu estou sentindo falta daquela energia, daquele olho no olho, do sorriso do aluno. Isso faz uma falta danada para a gente que é tão humano, né? E gosta tanto do contato com gente. Estou com saudade muita de palestra, né?
dos eventos da academia, dos eventos no autódromo, lá do nosso parceiro Alan e do Maurinho. Estou com muita saudade, sim, de ter o contato tete a tete. Mas estou bem acostumado, para falar a verdade, com essa pandemia. Estou ralando 3 vezes mais, eu acho. Então, hoje eu fui ao Supremo, dei aula de manhã ao vivo, 3 horas de aula, corri, tive uma reunião, vim para casa, dei uma palestra na Federal da Bahia, na UFBA, com o nosso amigo Leandro lá, e agora estou aqui na live da Associação, da Academia Brasileira de Direito Civil. Então, para mim tem sido uma loucura aí, né? O tempo todo fazendo live, gravando aula, respondendo aluno. Então, posso dizer que eu estou bem adaptado. E até um pouco absurdo dizer isso, eu estou até gostando, viu? De ficar um pouco mais em casa, um pouco mais caseiro, viajar um pouco menos, né? Ter mais contato com as minhas coisas, organizar melhor as minhas coisas em casa. Você sabe que a minha vida era bem louca, né? De viajar para lá e para cá o tempo inteiro, subindo e descendo no Brasil. Então, acho que deu essa quietada aí nesses 3 meses. Para mim, particularmente, claro, tem um lado ruim, mas eu procuro, como um bom otimista, olhar o lado bom das coisas. Então, eu acho que eu estou mais introspectivo, estou mais conectado com o Bruno, estou mais conectado com as minhas coisas, com a minha casa, com os meus familiares, estou cuidando bastante deles. Então, eu tenho olhado muitos lados positivos dessa pandemia. Rose? Eu tô tendo alguns gaps, não sei se você tá percebendo, tá um pouquinho Sim. instável a minha rede. A sua tá normal? Eu acho que tá. O pessoal que está assistindo que tem que falar aí com o joinha, né? Explicar pra gente. Porque para mim, não travou a minha hora nenhuma aqui não, mas a sua Não, realmente ficou carregando. Mas não live, é está. isso mesmo. Todo mundo passa por isso. Vamos tocar o barco aqui. Bruno, vamos iniciar então o nosso debate falando um pouquinho de fake news, mas lá em Brasília, porque a nossa corte tem passado por grandes turbulências, né? E uma delas é justamente essa estrutura da utilização das redes sociais, do abuso do direito, do próprio fake news e das ameaças que os ministros eles estão recebendo. Inclusive o Dias Toffoli ele impulsionou o inquérito, que agora está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes, e isso também trouxe muita discussão no nosso ambiente jurídico, se era para agir de ofício ou não. Então, vamos começar o nosso diálogo nessa página, pode ser? Pode, claro. Bom, Rose, eu tenho uma opinião muito consolidada. Aí eu trago até um pouco do Bruno Delegado, né, que presidiu dezenas de inquéritos, milhares, na verdade, de inquéritos ao longo de 17 anos de Polícia Federal. E eu acredito que esse inquérito, apesar da previsão dele no regimento interno do Supremo, ele é um completo absurdo, ele é uma aberração jurídica. Eu sou dos que defende isso, porque eu entendo que é o sistema acusatório, que está previsto na Constituição, entendo que a autoridade judicial não deve presidir inquérito apuratório de qualquer coisa que seja, essa é a minha opinião, e de vários outros juristas do Brasil. Então, eu acho que o STF tem que acabar com esse inquérito o quanto antes. Se crimes estão sendo cometidos contra os ministros da Corte, a gente tem um delito de competência da União a apurar. Então, a gente tem uma polícia que até o momento é bastante boa, que é a Polícia Federal, que poderá dar a resposta adequada para esse tipo de solicitação. Porque um inquérito que não tem um objeto específico já é estranho. A galera chama de inquérito das fake news. Isso já é uma fake news, chamar o inquérito assim. Porque ele não é um inquérito de fake news. Ele é um inquérito que apura ameaça contra ministro, crime contra a honra de ministro. Ele ameaça atentado ocorrido na frente de prédio de ministro. Então, ele é um buraco negro investigativo, sabe? E eu concordo com a Raquel Doge, a nossa ex-procuradora-geral da República, quando lá no ano passado ela se manifestou contrariamente à instauração desse inquérito. Se há crime, seja qual crime for, contra um ministro do STF ou contra qualquer outra autoridade, a gente tem que fazer a provocação ao Ministério Público, o juiz deve fazer a provocação ao Ministério Público, o Ministério Público requisitar o inquérito da Polícia Federal, o inquérito ser instaurado por delegados de polícia de carreira para que aqueles crimes sejam investigados, para que a gente alcance a autoria e a materialidade daqueles delitos. Então, eu, particularmente, com o meu raso, vamos colocar assim, conhecimento de processo penal e de constitucional, eu acho esse inquérito uma aberração, em que pese saber da previsão dele normativa no regimento do STF. Então, a gente não pode ter um buraco negro investigativo.
investigação tem que ter objeto preciso, delimitado, tem que vigorar o princípio do juiz natural. A gente não pode indicar um ministro que seja o mais adequado para conduzir aquilo ali, porque foi secretário de segurança, porque foi membro do Ministério Público. Isso é um completo absurdo e esse inquérito tem que acabar. Mas o fato desse inquérito formalmente ter que acabar não significa que a gente não tenha que tomar medidas, como eu já estou dizendo, contra eventuais crimes contra a honra, ameaças contra a vida, atentados contra ministros da mais alta corte ou de qualquer outra autoridade. A premissa básica do Estado democrático de direito é o funcionamento das instituições. E não é atropelando o funcionamento das instituições que nós vamos dar respostas adequadas dentro de um Estado democrático de direito. Então, por isso eu defendo que cada instituição deve manter o seu rol de atribuições conforme a Constituição e não conforme dispositivos infraconstitucionais, para que aí sim a gente possa manter a harmonia entre os poderes. Porque senão o STF acaba dando munição para a sua própria autodestruição. O que eu quero dizer com isso? O STF, ao permitir esse tipo de inquérito, ele está, de uma certa forma, dando munição a esses, vamos colocar assim, criminosos que continuam praticando esses crimes contra os próprios ministros. Eles se veem ainda com mais justificativa, ainda com mais razão. Ah, Bruno, mas o inquérito tem um caráter pedagógico. E peraí, o inquérito da Polícia Federal e conduzido na Justiça Federal e denúncias feitas por procuradores da República, eles não gerariam um efeito pedagógico sobre esses criminosos? Né? Eu acho complicado isso. Então, o STF, o STJ, num dia, autoriza busca na casa de um governador. Aí uma parcela da sociedade, busca no governador. Aí, no dia seguinte, o STF manda busca em milícia digital. Não, isso é um absurdo. Ou seja, isso gera uma falta de coerência no tratar das questões públicas e democráticas. Então, nesse ponto, eu sou contra, me posiciono radicalmente contra esse inquérito. As instituições deveriam estar funcionando. Isso não quer dizer que eu não defenda, insisto, e quero deixar registrado, que eu não defenda a apuração e a eventual punição de criminosos que se valem de perfis fakes, de robôs, para promoverem crimes contra a honra e outros delitos, seja contra o ministro do STF, contra um político específico ou contra qualquer autoridade pública. Uhum. Isso vai para o senso comum, né, Bruno? Aí a sociedade, nesse clamor jurídico, né, acaba tendo também interferência ou entendimentos, às vezes, muito contraditório do que é o real. E a sua exposição de motivos, para aqueles que nos acompanham agora, se estão na graduação, se é um público leigo ou os profissionais que já estão atuando na área, ficou muito clara a definição dos papéis, não é? Quem realmente deveria dar esse primeiro passo como um órgão investigativo. E uma outra temática que eu queria tratar com você, meu amigo, diz respeito à liberdade de expressão. Até onde vai esse limite de liberdade de expressão? Porque nós estamos falando de fake news, nós estamos falando de rede social. A Covid, né, a pandemia, ela acelerou muito a transformação digital, então ficou acessível. Aqueles que tinham uma certa resistência em utilização das redes sociais, hoje é a forma de se comunicar, é a forma mais ágil, né, de você absorver determinado conhecimento, mas ter proximidade de um amigo próximo ou um conhecido seu, é a forma de interagir, não é? E isso dá voz no teclado, quando as pessoas digitam, isso impulsiona o discurso do ódio, e isso gera uma ausência de limite com a liberdade de expressão. Talvez aquela máxima do bom senso, né? Ou da pessoa respirar um pouquinho, ou antes de compartilhar algo, saber até onde ela pode opinar. Então, eu queria muito te ouvir em relação a essa estrutura de liberdade de expressão e esse abuso do direito nas redes sociais, principalmente em compartilhar algo que você não sabe a fonte, desconhece a fonte, que pode ser o que você comentou, né? Uma fake news. Eu acho assim, Rose, eu acho que você deve compartilhar dessa minha ideia. Vou te falar e você me diz se você compartilha. A gente que é do direito,
a gente tem alguns fetiches, né? E eu falo que é o fetiche legal, de achar que a gente vai fazer uma lei, como está tramitando lá o projeto 2630 de 2020, que é a lei de combate às fake news. Eu prefiro chamar de lei de combate à desinformação, porque acho que estrangeirismo num projeto de lei ele já é uma barreira ao entendimento da coletividade em geral. Então, eu acho que assim, não é fazendo uma lei que a gente vai combater as fake news. Então, eu tenho sido, já há bastante tempo, um entusiasta da educação digital. Vários de nós, a galera da nossa geração, né, Rose? A gente foi introduzido ali na adolescência, no início da fase adulta, nesse paradigma digital. Hoje a galera que está na faculdade, que está nos assistindo, já nasceu, né, nos anos 2000 ali, sob esse viés e esse paradigma do digital. Então, para a gente ainda há, como você falou, né, veio a pandemia, muita gente da nossa geração, eu não gosto de rede social. Amigo, não é gostar, é necessitar. Você acha que se eu pudesse, eu não excluía meu perfil de rede social amanhã? Claro que eu excluiria. É um trabalho gigantesco gerir uma rede social quando você tem muitos seguidores. É um trabalho gigantesco. São dezenas, às vezes centenas de mensagens diárias que você responde. Sim. São comentários odiosos? Alguns? Sim. Tem desrespeito? Tem. Tem gente sem noção? Tem. Tem carinho? Tem elogio? Tem. Tem uma interatividade gostosa? Tem. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas dentro desse paradigma digital, a gente às vezes é arremessado para dentro dele, mas a gente não discute a educação digital. Lá no Congresso Intercontinental de Direito Civil da Academia, em 2018, lá em Fortaleza, eu trabalhei Foi incrível, né? Aquele congresso. Uhum. Incrível, sensacional. Mais de 1.500 pessoas, mais um sucesso da Academia Brasileira de Direito Civil. Lá, eu falei o quê? Eu falei que, será que os pais, eu provoquei, será que os pais estão preparados para exercer o poder familiar com o paradigma digital? Será que a nossa geração de pais está pronta e preparada para educar os seus filhos sob o paradigma digital? Porque medo todo mundo tem. Eu tenho muito medo do que o meu filho acessa na rede social, com ele é adolescente, com que ele pode ter contato. Uma criança hoje já tem iPad, já tem iPhone e tal, já tem um celular na mão. Perfeito. Agora, a questão toda é a seguinte: e a educação digital que você está dando para o seu filho para além do medo? Porque você tem medo dele acessar site pornográfico, você tem medo de pedófilo, você tem medo dele descobrir questões sobre armas, drogas, sei lá, alguma coisa que vai colocar ele em risco. Mas como é que você está tratando, por exemplo, fica aqui um convite para quem já é pai, a questão das fake news com seus filhos? Rose, sabe quem é a pessoa que eu mais educo hoje a respeito de fake news? Minha mãe. Porque minha mãe é uma senhora de 70 e poucos anos de idade e ela foi criada sobre um paradigma que não é digital. Ela foi arremessada para dentro do digital depois dos 60 anos de idade. Ela entrou no WhatsApp em 2, 3 anos. E né? Vai com muita inocência, né, meu amigo? Não é inocência. Não é inocência. Eu já descobri isso do ponto de vista psicológico. Sabe o que é? Ela está acostumada a, durante uma vida inteira, receber informações de fonte com alta credibilidade. Qual foi a fonte de informação da minha mãe a vida inteira? Um jornal de grande circulação que tem dezenas de anos, né? Um canal de televisão, uma rádio, onde há uma curadoria de conteúdo. Tem um editor-chefe, seja do jornal, da rádio, né, da televisão, do canal de televisão. Eu não estou dizendo que a mídia não manipula informação, sempre manipulou e sempre vai manipular. Mas ali há uma curadoria de conteúdo, por quê? Porque aquele tipo de mídia ele está interessado em patrocínio, em propaganda, em comercial. E quanto maior for a credibilidade, maior tende a ser o Ibope. E quanto maior for o Ibope, maior é o ciclo contínuo, maior vai ser o número de anunciantes, mais caro vai ficar. Então, eles têm uma preocupação com curadoria de conteúdo. Sempre houve uma preocupação com curadoria de conteúdo. Os jornalistas sempre se preocuparam com isso, o que não quer dizer que não há jornalista vagabundo, o que não há jornalista ruim. Toda profissão tem um bom profissional e tem um mau profissional. Mas a minha mãe, o meu pai, os meus tios, eles foram acostumados a receber notícia com fontes
com uma credibilidade de não de 100%, mas de 80%, de 90%. Agora eles têm um celular na mão em que eles recebem notícias de um blog que ele nunca ouviu falar na vida. E são textos bem construídos, com uma narrativa atraente. Às vezes um vídeo de um cara vestido de branco, se dizendo, eu sou médico aqui do interior de não sei aonde, e nós estamos recebendo aqui nenhum caso de Covid. Às vezes o cara nem é médico. Às vezes ele é médico, mas nem trabalha com infectologia. Às vezes ele está dando uma informação falsa apenas para o quê? Para manipular dados, manipular a opinião alheia. A minha mãe outro dia me mandou um vídeo de um médico desse, dizendo que tinha sido descoberta a vacina do Covid. Ela, filho, você viu que bom isso? Aí eu, o que, mãe? Descobriram a vacina. Eu, pô, minha mãe mandando que descobriu a vacina do Covid. Deixa eu ver, né? Todo mundo está desesperado pela descoberta dessa vacina. Vários laboratórios do mundo inteiro estão trabalhando em cima disso. Qualquer momento, se Deus quiser, nós vamos ter essa notícia, né? Libertadora. Verdade. Libertadora em todos os aspectos. Então, minha mãe me mandou, eu cliquei no vídeo, aí eu falei, poxa, não está fazendo sentido o que esse cara está falando. De acordo com o que eu tenho lido, o que esse cara está falando, que vai chegar no Brasil até outubro e tal, alguns devem ter visto esse vídeo, não faz o menor sentido, né? Dizendo que a vacina já está comprovada, que vai imunizar a coletividade inteira, que nós vamos voltar à atividade econômica. Assim, o cara falava bem, o cara tem um discurso sedutor, o cara está com uma roupa branca, ele está dando dele. E lógico, Rose, é o que minha mãe, eu, você, todo mundo está nos assistindo quer ouvir. Então aqui existe um mecanismo psíquico das fake news que as auxiliam a viralizar, que auxiliam elas a se tornar virais na internet, para usar uma expressão que é corriqueira hoje no mundo online, que é o quê? O chamado viés de confirmação. Viés de confirmação. O que seria isso? Viés de confirmação é aquela narrativa, aquela foto, aquele vídeo. Eles, preste atenção, confirmam algo que eu gostaria que fosse verdade? Confirmam. Então, eu estou dentro de uma perspectiva do chamado viés de confirmação. Então, por que minha mãe divulgou aquele vídeo para mim? E ela deve ter mandado também para as amigas dela, nos grupos que ela tem lá com as amigas dela. Por que ela mandou? Porque para ela era uma ótima notícia, ela queria ser portadora daquela boa nova. Ela queria ser a pessoa que primeiro viesse a divulgar aquilo dali. Onde as pessoas, do ponto de vista inconsciente, agradecessem. Vânia, muito obrigado por ter mandado esse vídeo. Que bom, tomara, estou aqui na torcida, vamos ser imunizados, chegou a vacina. E minha mãe é grupo de risco duplamente. Ela é idosa, ela tem problema pulmonar. Então, para ela, receber aquela notícia é maravilhoso. Eu imagino. É maravilhoso. Então, eu fui, digitei lá, que hoje tem vários sites para você checar se a notícia é falsa ou não, ou simplesmente um site muito conhecido, Google, que você pode digitar assim, vacina chega ao Brasil até outubro. Você vai ver que não vai ter nenhuma notícia daquela. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que devolver para ela, sem agressividade e com amor. Mãe, eu chequei aqui em vários sites e esse vídeo que você me mandou não se confirma. Ou seja, mas esse vídeo aí parece que é uma fake news, que é uma notícia falsa e que está colaborando para desinformar. Aí eu perguntei, você mandou isso para mais gente? Ela, mandei, meu filho. Mas eu achei, olha como é que é sedutor, olha como é que é sedutor. Olha o que ela falou, Rose. Mas eu achei tão coerente o que ele falou. E minha mãe é uma mulher informada, uma mulher inteligente, uma mulher que sempre leu muito, é jornalista de formação. Eu falei, mãe, eu também concordo. A fala dele é muito atraente. Mas o fato da fala ser atraente não significa que ela seja verdadeira. Então, o viés de confirmação, ele passa por um desejo inconsciente nosso de que aquilo dali seja, para minha crença, uma verdade. E a gente tem viés de confirmação, viu, Rose? Nas religiões, né? A gente tem viés de confirmação da filosofia. A gente tem viés de confirmação no direito. Será que você nunca viu aquela decisão do STJ que te favorece como advogada? Você fala, é isso mesmo, o STJ está super certo. Aí você fala, ô Rose, mas aqui, o STJ, nesse caso,
ele saiu da curva, ele desrespeitou os seus precedentes. Ele foi contrário, não importa, é isso mesmo. Inclusive, eu tenho um caso assim. Opa! Viés de confirmação. A Vivi aqui, ó, a Viviane, que é minha aluna, que é lá de Santa Catarina, está falando aqui, ó, idolatria política. Às vezes, se quem está falando é meu político de estimação, eu perco o juízo crítico e simplesmente adiro à falha dele. Olha, tem um remédio aqui sensacional que vai curar a Covid. Não, mas tem pesquisa substancial que prova isso, que analisa os efeitos colaterais desse medicamento? Não, mas é isso mesmo, nós vamos colocar isso como protocolo de tratamento. Não, mas espera aí, e os riscos? Não tem risco não. Vamos colocar aqui como protocolo de tratamento. Sério? Sério. Então eu estou apoiando. Vamos apoiar. Mas assim, cadê a ciência? Cadê o dado? E isso passa muito pela ideia que eu trabalho em alguns livros de sociedade do espetáculo, da espetacularização da sociedade, que faz com que a gente perca dados, que a gente despreze ou tente reconstruir ciência, que a gente tenta reconstruir história. Então, por que existe um ambiente para fake news cada vez maior? Porque as pessoas... Inclusive patrocinados, né, Bruno? Alguns são estimulados e patrocinados. Que eu vou falar muito dela aqui, Rose, mas o que eu acho, do ponto de vista ainda da educação, né? Porque quando entra no patrocinado, já entra até em questão de proteção de consumidor, de responsabilidade civil, né? Que a gente vai explorar. Mas do ponto de vista ainda interno e psíquico, e o direito não pode se afastar dessas outras ciências, a interdisciplinaridade, a pandemia está mostrando, ela é super relevante para nós, operadores do direito. Muito. A questão do viés de confirmação afastando os especialistas. Você vê, às vezes, dentista falando de Covid. Mas, peraí, você é infectologista? Então, você não tem que estar falando de Covid. Rose, se eu te chamar para eu e você fazer uma live para a gente debater a fundo a reforma da Previdência de 2019, o que você vai falar? Pô, Bruninho, melhor não, porque assim, eu não tenho especialização em direito empresarial. Se eu chamar o doutor Roger, doutor Roger, vai ter um congresso aí, poxa, de processo penal, e eu preciso que você fale aí da questão A, B, C. O que o doutor Roger, né, com todo o seu conhecimento, vai falar, Bruno, o processo penal, cara, eu não sou... eu já estudei processo penal na minha vida, sou um jurista, né, sou promotor de justiça, mas eu não me sinto muito confortável, né, para falar de processo penal. Ontem uma rádio aqui de Belo Horizonte me chamou para dar uma entrevista de um tema que era puramente criminologia. Eu falei, eu vou te indicar alguns criminólogos, cara, porque, sinceramente, eu agradeço a oportunidade, mas eu não me sinto preparado para falar como especialista num tema que é rigorosamente um tema de criminologia. Então, por que em temas outros a gente aceita que uma pessoa que não tem menor conhecimento técnico vá lá e dê sua opinião? Então, cada vez mais, Rose, a gente tem que ser crítico. E crítico começa com cri. Então, a gente tem que ser cri-cri. Adorei. Cri-cri porque especialistas nós estamos tendo muitos, né? Ultimamente, nós estamos tendo muitos. É um ato de coragem quando você dá um passo atrás, né? A sua postura, ela é muito consolidada. O seu legado, né? Na docência, sua carreira jurídica, suas obras, ela é muito consolidada. E é um verdadeiro ato de coragem, até humildade, quando você dá um passo atrás. Humildade, não é? pô. Mas muitos querem aproveitar dessa oportunidade, se veem como especialista, e aí vira um pouco essa bola de neve de fatos também, e de inconsistência até na própria argumentação jurídica. Né? A gente olha e fala assim, dá até uma vergonha alheia. Outra, Rose, as pessoas sem argumento, sem cultura, eu vou chamar de sem cultura aqui no sentido educacional da coisa, porque a gente pode ter pessoas que não têm educação formal, mas que têm uma cultura incrível, né? Eu estou falando cultura no sentido educacional mesmo, né? Que uma coisa é uma pessoa que nunca estudou, carente de recurso, carente de informação, repetir ali no tete-a-tete, né? Às vezes você convive com pessoas de outro nível educacional, e a pessoa fala, pô, Bruno, isso aí, cara, realmente, né? Você fala, não, cara, não é bem assim. Você tenta dar uma educada, mas você também não pode ser arrogante, né? Você tem que ir tentando. Agora, muitas pessoas
do nosso nível educacional, sabe, bacharéis, advogados, juízes, que simplesmente embarcam em fake news e dá vontade de se perguntar, cara, cadê seu juízo crítico? O que você fez com a sua capacidade de crítica? Então, quando você vê, por exemplo, assim, revisionismo histórico, tem gente que fala, não, a escravidão foi boa para os negros. Não, aí parou, cara. Aí não tem como a gente discutir, porque aí é um revisionismo histórico que ele não se baseia minimamente em um fato. Ela foi boa para o negro em qual sentido? Entendeu? Aí você fala assim, ah, não, porque eles saíram da África e conseguiram vir para a América. Mas quem disse que eles não estariam construindo uma sociedade 10 vezes melhor se eles tivessem ficado na África? Né? Ah, não, eu acredito que não houve ditadura no Brasil. O que houve foi uma libertação do comunismo. Olha só, meu amigo, a ditadura houve. A gente pode discutir o que ela produziu, mas revisionismo histórico para dizer que a ditadura não houve, aí é ignorância. Aí é ignorância. E eu comparo, até para ser bem didático, como eu gosto de ser, você sabe, Rose, o seguinte fato. Olha o fato que eu vou trazer aqui para você. Um fato natural na classificação dos fatos jurídicos. Gostei. Rose, nós estamos aqui em casa, aí eu falo assim com você. Olha, Rose, a Sofia aí, beijo, Sofia. Ô, Rose, tá chovendo, né? Aí você olha lá para fora. Não, Bruno. Isso não é chuva. Isso é água que está caindo do céu. Eu falo, não, você está de sacanagem, né, Rose? É claro que isso se chama chuva. Isso é um fato da natureza consolidado. Aí você fala, não, isso é sua opinião. Oi? Não, Rose. Tá chovendo. A gente pode discutir, Rose, se aquela chuva para você é uma chuva intensa, se aquela chuva vai provocar danos, Sensacional. se aquela chuva Sensacional. é ótima para a natureza. A gente pode discutir os efeitos que aquela chuva acarreta, Sensacional. usando um exemplo bem pueril, né? Bem infantil. Porque às vezes você tem que infantilizar a discussão para que a pessoa possa entender seu ponto. Então, eu estou sendo bem didático ultimamente em algumas questões assim, né? Então, a gente pode discutir os porquês. Ah, não, choveu por causa do El Ninho. Choveu porque é temporada de chuva. Nossa, essa chuva foi totalmente fora da curva. Nossa, nunca tinha chovido em junho em Belo Horizonte. A gente pode discutir isso. Mas o fato chuva, a gente não pode discutir. Isso é um dado da natureza. Isso é um dado da realidade. Então, eu vou trazer isso para um exemplo da semana, Rose. Sem querer polemizar politicamente. Eu estou falando de um fato. Até porque nós estamos nós estamos em crise política, né? Nós estamos com crise sanitária, econômica, política, financeira, patrimonial, e no meio disso tudo tem esse olhar também da política, que é fato, né? Isso. É uma crise de valores, né? Mais amplamente falando. Então, o governo federal, para usar um fato, ele divulgava os dados da Covid há 2 meses e meio, às 5 da tarde. O governo federal muda a forma de divulgação e começa a divulgar depois das 9 da noite. Isso é um fato, Rose. Tá lá, divulgação 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas, 9 horas. Então, se eu chegar para você e falar, Rose, o governo mudou o horário da divulgação dos números da Covid, o que você vai me falar? É verdade. Isso é um dado da realidade. Tá aqui, ó, ele divulgava tal hora, agora ele mudou. Isso não tem como a gente discutir. O que a gente pode discutir, e aí eu autorizo a discussão com o interlocutor, por que aconteceu isso? Por quê? Aí você pode levantar a tese, foi para não aparecer no Jornal da Noite. Eu posso levantar a tese, não, é porque agora ele está consolidando melhor os dados que vêm das secretarias estaduais. Aqui a gente pode discutir o porquê, o fundamento. Mas o que não dá para discutir se eu falo assim, olha, esse atraso ele está prejudicando o direito fundamental à informação. E para um jornalista, esse atraso pode estar significando a redução da liberdade de expressão, que prejudica um direito que é de todos nós, que é o direito de receber uma informação verídica. Quando ele camufla, por exemplo, a divulgação dos dados, ofertando dados sob um critério diferente e não é transparente quanto ao critério que está sendo utilizado, a gente pode questionar isso. É assim que se vive numa democracia. E se eu for na minha rede social e usar a minha liberdade de expressão e falar eu não concordo com essa mudança de critério do governo,
uma outra pessoa pode questionar comigo por que o governo trocou o critério. Isso é uma discussão inteligente. Ele pode agregar informação que eu não tinha. Então, o meu seguidor pode virar e falar, Bruno, cara, houve essa troca por causa disso, disso e disso. Aí eu posso devolver. Mas então, por que o governo não esclareceu? Por que não houve uma transparência? Aí ele fala, verdade, concordo. Houve essa mudança e seria interessante que o governo fosse transparente. Ou seja, houve um dissenso, uma argumentação e chegamos num consenso. É assim que se vive em democracia. Mas não, se eu divulgo uma coisa dessa, vai vir algum hater e vai falar, seu petista, seu esquerdista, sem nem me conhecer, sem nem saber se eu votei no PT, sem nem saber se eu gosto da esquerda, sem nem saber se eu tenho crítica à esquerda, simplesmente porque eu critiquei o viés de confirmação dele. Porque quando ele veio na minha rede, ele queria ouvir algo que ele concordasse. As pessoas estão muito pouco tolerantes à discordância. Nossa, cada vez concordo mais. plenamente. E pior, as pessoas estão cada vez mais intolerantes à discordância argumentativa. Isso é um déficit civilizatório. Isso é um déficit democrático. E nós, professores, eu acredito nisso, temos que incentivar o debate. Então, às vezes, um hater vai lá e publica, não, seu esquerdista, você tá... Eu falo, tá bom, eu entendi o seu ponto. Era me agredir. Mas vamos falar sobre a proposta que eu fiz lá em cima. O que você acha da escravidão, por exemplo, aqui que a gente está debatendo? O que você acha que nós, brancos privilegiados, podemos fazer contra o racismo? Me dá a sua opinião. Eu quero construir, eu não quero destruir. Então, eu acho que na internet hoje o que vigora é o princípio da destruição e não o princípio da construção. E eu acho que nós, Rose, que somos professores, temos que estar abertos ao debate, mas o debate construtivo, sim, não o debate destrutivo, sim, que muitos querem propor. E eu acho que a ideia da fake news, eu acho que a gente fez uma grande introdução, ela se encaixa nesse vazio de conhecimento. Então, a primeira ferramenta que a gente tem para combater a fake news não é jurídica, ela é interna, ela é psíquica. Ela nada mais é do que o juízo crítico. Rose, nós somos mineiros. Tem gente do Brasil inteiro nos assistindo. É ser mineiro. É duvidar. Mineiro, gente, é desconfiado. Então, quando recebe um negócio, será que isso é verdade? E seguir um princípio que deve ser básico na educação digital, que é, na dúvida, não compartilhe. Não tem na estrada lá, na dúvida, não ultrapasse? Vamos trazer para cá. Na dúvida, não compartilhe. Eu falo isso com a minha mãe. Mãe, você está na dúvida? Não manda para mim, não manda para suas amigas, não manda no grupo da família, mãe. Você pode estar difundindo pânico, você pode estar difundindo informação, desinformação, né? Nos Estados Unidos, teve lá uma fake news que beber detergente de metanol, um tipo de água sanitária que existe lá nos Estados Unidos, ia curar a Covid. Mais de 100 pessoas foram parar em pronto atendimento. Porque acreditaram naquilo e tomaram. A gente viu no processo do Donald Trump contra a Hillary Clinton, tem documentário disso no Netflix, como as fake news foram plantadas propositalmente para prejudicar a candidata democrata. Por robôs, por análise de perfil, naquele escândalo que ficou conhecido como Cambridge Analytica, que era uma empresa lá da Inglaterra, do Reino Unido. Esse documentário, Privacidade Hackeada, ele é obrigatório. Ele é obrigatório para você entender o que é o sistema das fake news e como ele pode ser deletério num regime democrático. O TSE vai verificar isso agora, na chapa vencedora das últimas eleições. Se foi usado poder econômico excessivo para financiar essa divulgação de fake news. Outro dia, a Marina Silva estava num podcast que eu escutei, reclamando, sabe de quem? Da Dilma. Como a Dilma, em 2014, plantou fake news contra a Marina Silva. Então, isso não é um privilégio do bolsonarismo. Então, isso existe na esquerda, isso existe na direita, isso existe no centro, isso existe no Brasil, isso existe na Europa, no Brexit. Lá na Inglaterra, foi dramático a questão do Brexit com as fake news, né? Nos Estados Unidos também, plantando notícias que se a Inglaterra se mantivesse na Europa e viria um caos econômico em poucos anos, o que não era verdade cientificamente, não tinha um artigo, não tinha um estudo, não tinha nada. Então, o quanto que pode ser deletério para o nosso regime democrático, para o nosso Estado democrático,
a questão das fake news. E as redes sociais, Rose, e os serviços de mensagem privada como o WhatsApp, pode continuar. Eles são instrumentos. Pode falar, desculpa. Não, eu ia comentar com você, porque me veio à mente quando você estava falando de fake news, antes, inclusive, de ser rotulado dessa forma, no direito de movimentações, né? Empresas X, do Ike Batista, não é? Que tinha uma movimentação de mercado muito grande, não é? E as pessoas eram induzidas a erro, até que gerou aquele barulho todo, enfim, a cascata, e não deu certo, né? Mas isso também movimenta a economia. Movimenta a economia toda hora, né? Movimenta, e aí esse que está do outro lado, praticamente no status de homem probo, né? Que é aquele que tem a boa-fé objetiva por si só, ele acaba caindo aí em uma fake news. Nós todos somos vulneráveis, né? E quem nunca clicou, esse e-mail vem num formato de vírus também para capturar os seus dados, né? E são e-mails, você vê, inclusive, a máscara, se é de instituição financeira ou não, mas que traz máscara de um e-mail perfeito. Eu tenho a facilidade do meu Tom Cruise ser na área de informática, então quando eu suspeito, eu encaminho. Nesses dias, por exemplo, eu recebi encaminho para o Gilberto. Gil, isso é vírus? Ele fala, Rose, não abre porque é vírus. Mas é muito perfeito, não é? Vem aquela tela, vem aquela mensagem, por muito pouco você não cai numa informação como aquela. E são coletados seus dados e tantas outras armadilhas que a gente tem, além desses que você tem nessa esfera digital, né? O professor Calmon, ele elogiou muito a sua fala e que o mundo é essencialmente digital. Não é? Nós mudamos a nossa forma de pedir os alimentos, né? Até de um transporte. Antes, o táxi, por exemplo, ele não era tão utilizado. Hoje você tem vários aplicativos ali que você consegue se locomover. A própria instituição financeira, de forma muito clara, que para você ir ao banco, para resolver algo, você tinha que ir lá, falar com o seu gerente, tudo hoje, tudo através de aplicativos, né? Então, essa necessidade de armadilhas que você está ilustrando para a gente, né, Bruno? Sim, nós temos que ficar alertas em relação à informação. Eu gostei muito quando você falou desse espetáculo da sociedade, da importância dessa educação digital, né? E cada vez mais, Rose, a gente tem que ser chato. A gente tem que ser chato. E, por exemplo, eu já saí de vários grupos de WhatsApp de amigos antigos meus, porque eram grupos que só divulgavam fake news, aí a galera ficava rindo. Aí, de vez em quando eu falava, pô, galera, só fake news, vamos melhorar os debates aqui, pô, pelo amor de Deus. E a gente tem que falar isso mesmo, sabe? Tem que botar o dedo na ferida. Pô, galera, vocês não cansam de divulgar fake news, não? Na escola, vamos lembrar da nossa escola, Rose, lá no colégio, quando a gente frequentava o colégio. O mentiroso, não tinha um preconceito contra o mentiroso? Tinha ou não tinha? Ah, não, esse cara é muito mentiroso, né? Aquele amigo ia na festa, eu beijei não sei quantas. Que beijou o quê? Você não beijou nenhuma. Para de ser mentiroso, cara. Não, né? perde a relação de confiança e tudo que fala, mesmo sendo verdade, você já fica meio desconfiado. Então nós estamos nessa fase, minha amiga, nós estamos nessa fase de começar a botar o dedo na ferida. Falou, cara, você não cansa de mandar fake news, não? Ah, não, mas é verdade. Eu falo, então me prova. Prova aí que é verdade. Eu estou nesse nível já de intolerância. Falou, cara, você não sabe o quanto isso pode ser ruim, isso pode manipular dados, isso pode estar só confirmando um viés que você queria que fosse verdade, mas pode não ser verdade. Aí tem amigo meu que já falou assim comigo, mas eu não estou aí se é verdade. Eu queria divulgar, eu achei interessante. Cara, mas você não está mais preocupado com a verdade, então você é um mentiroso. Nossa. Bicho. Então você é um mentiroso. Né? Isso que você é. No colégio as pessoas iriam te rotular como mentiroso. Então chegou a hora de começar a rotular pessoas que divulgam fake news em rede social, em grupo de WhatsApp, como mentiroso. Mas pode ser, não precisa ser de um jeito agressivo, né? Pode ser sutil. Ah, fake news de novo, kkk. A gente tem que ir brincando, mas mostrando, cara, tá feio, não tá legal você divulgando esse tanto de fake news. E eu acho que o projeto, ele vem muito mais, o 2630,
ele vem muito mais como uma ferramenta pedagógica, mas eu não sei se ele vai resolver muita coisa. Eu sou um civilista, eu acho que a gente já tem instrumentos na nossa legislação para combater as fake news. Então, vamos dar um exemplo. Poxa, um deputado federal divulgou fake news e causou pânico. Cadê a Câmara dos Deputados para abrir um procedimento no Conselho de Ética? O cara está divulgando mentira em rede social, prejudicando a coletividade. Cadê os instrumentos de controle? Peraí, se isso causou pânico, cadê o Ministério Público ofertando uma denúncia pela contravenção penal, né? Peraí, se isso veio a causar danos a toda a coletividade, vamos pensar na perspectiva dos danos sociais. Cadê o Ministério Público, a Defensoria Pública, ajuizando a ação civil pública contra aquela celebridade que optou conscientemente por divulgar uma fake news? Porque eu já estou classificando. Existe a fake news intencional e a fake news não intencional. Aquela não intencional é a da minha mãe, que não sabia. Mas a intencional, cara, eu sei que é mentira, mas eu quero viralizar isso em vários grupos. Eu vou usar robô, eu vou usar um exército de influenciadores. Isso é fake news intencional, que interfere, por exemplo, em processos eleitorais.